o carboidrato não é vilão e ele pode salvar a sua dieta. Primeiro que os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo, ele precisa de carboidratos numa quantidade muito maior do que, por exemplo, proteínas e gorduras. Todas as células do nosso corpo, elas funcionam através da glicose, que é o resultado da quebra desses carboidratos. Então, os carboidratos, eles são principalmente os legumes, como os tubérculos, por exemplo, batata, mandioca, o trigo e seus derivados, então farinhas, os pães, o macarrão, cereais como o arroz, o milho, leguminosas também, como feijões, lentilha, grão de bico, vão ter quantidade de proteínas, mas também vão ter quantidades significativas de carboidratos. Os carboidratos, eles possuem fibras, que são importantes para o funcionamento do nosso corpo de um modo geral. Ele vai equilibrar o nosso intestino, alimentando as bactérias boas, que vão trazer benefícios e vão produzir substâncias benéficas para o nosso corpo. Essas fibras, elas vão atrasar o processo digestivo, lentificando esse processo digestivo, te dando mais saciedade. Os carboidratos também vão controlar o seu cortisol, ou seja, o estresse. Então, é muito importante, por exemplo, que se consuma esses carboidratos durante o período da manhã, principalmente no horário do almoço, onde é o pico do nosso cortisol. Então, ali entre meio-dia e 1 hora, fazer um almoço que seja principalmente com carboidratos. E esses carboidratos, eles sejam complexos. O que são carboidratos complexos? São carboidratos que tenham fibras e que não vão ser digeridos muito rapidamente, como os alimentos refinados, por exemplo. A gente pode falar, por exemplo, de carboidrato de alto índice glicêmico, que é a rapidez com que ele é absorvido no corpo, e o de baixo índice glicêmico, que vão ser esses carboidratos que têm mais fibras, logo eles vão ter uma absorção diminuída. Também tem a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidratos que esse alimento tem por porção. Isso não é tão importante quando a gente fala de qualidade de alimentos. A gente precisa de nutrientes de todos os tipos de alimento, a gente precisa de uma variedade. Então, quando a gente foca numa alimentação com qualidade, a gente foca nos alimentos que vão fornecer nutrientes e não só nas calorias e na quantidade de carboidratos. A gente olha para esse alimento como um todo. Os carboidratos que são ricos em fibras, eles também vão dificultar a absorção do colesterol lá no seu intestino. Então, isso vai fazer com que você tenha um controle maior desse colesterol, do HDL e do LDL. E isso pode te ajudar e muito no controle da hipertensão, por exemplo, e de problemas cardiovasculares. Então, não deixe de pôr carboidratos na sua dieta. Ele deve estar distribuído ao longo do seu dia entre 3 e 4 refeições, tendo principalmente ali no seu almoço, que é quando temos o pico de cortisol, o nosso pico de energia, quando o nosso corpo precisa de mais energia. Então, vai ser importante você ter esse aporte de carboidratos nesse horário. Isso vai manter a sua disposição ao longo do dia, uma maior concentração, uma maior energia e depois também um relaxamento. Isso vai fazer com que você também não queira beliscar ao longo do dia e também quando chegar à noite ali no final da tarde, você não queira comer tudo e mais um pouco. Então, você tem um controle muito maior da sua dieta quando você inclui carboidratos nas suas refeições e não quando você exclui.